A maioria das pessoas pensa, a pessoa gritando o mais alto em um tribunal de divórcio é a que está vencendo. Mas juízes experientes sabem a verdade. Tema os silenciosos. Quando o bilionário incorporador Julian Blackwood entregou à sua esposa Catherine os papéis do divórcio, ele esperava uma guerra. Ele esperava lágrimas, chiliques e uma briga por seus milhões. Em vez disso, Catherine simplesmente pegou uma caneta e assinou. Ela não pediu pensão alimentícia. Ela não pediu a casa. Ela estava terrivelmente calma. Julian pensou que ele havia realizado o assalto do século até o juiz virar a página para a prova C e percebeu que Julian não apenas perdeu seu casamento. Ele havia acidentalmente assinado sua vida inteira. Esta é a história do caso de divórcio mais brutal na história de Nova York. O envelope na escrivaninha de mogno era grosso, cor creme, e cheirava levemente a caro toner legal. Ele estava ali como uma mina terrestre, esperando por um passo em falso. Catherine Blackwood olhou para ele. O sol do fim da tarde dos Hamptons filtrava pelas cortinas transparentes, lançando sombras longas e fraturadas sobre o chão de mármore do hall de entrada. Ela não precisava abri-lo para saber o que era. Julian havia sido descuidado ultimamente, deixando seu telefone desbloqueado, atendendo chamadas no corredor às 2 da manhã, cheirando a um perfume que era muito floral, muito jovem e definitivamente não o dela. A porta da frente clicou aberta. Limpa a garganta. Julian Blackwood entrou, jogando suas chaves na tigela de cristal, com a arrogância de um homem que possuía o mundo. E ele possuía na maioria. Aos 48, Julian era o CEO da Blackwood Developments, um titã imobiliário que havia remodelado o horizonte de Manhattan. Ele era bonito de uma maneira predatória, com um cabelo prateado e dentes que haviam custado mais do que a maioria das mensalidades universitárias das pessoas. Vejo que você encontrou, Julian disse, afrouxando sua gravata. Ele não olhou para ela. Ele foi direto para o bar molhado e se serviu de um whisky. É padrão, Catherine. Diferenças irreconciliáveis. Estou sendo generoso. Você fica com a casa de veraneio, o Audi e um estipêndio por 3 anos. É mais do que você merece, considerando que você não trabalhou um dia em 2 décadas. Catherine se levantou lentamente. Ela tinha 45 anos, mas ela usava seus anos com uma dignidade tranquila e régia. Ela alisou a frente de sua blusa de seda. Ela vale a pena, Julian? Julian fez uma pausa, copo a meio caminho da boca. Ele virou com um sorriso cruel brincando em seus lábios. Não é sobre ela, Catherine. É sobre nós. Nós evoluímos. Eu preciso de uma parceira que corresponda à minha trajetória. Alguém com vitalidade. Mas já que você perguntou, sim, Tiffany vale muito a pena. Ele esperou pelo grito. Ele esperou por Catherine para pegar um vaso e jogá-lo em sua cabeça. Isso é o que ele havia dito ao seu advogado. O Ryder Sterling, parecido com um tubarão, aconteceria. Ela é emocional, Ryder. Ela vai quebrar. Ofereceremos a ela alguns centavos e ela os pegará apenas para parar a dor. Mas Catherine não gritou. Ela não chorou. Ela caminhou até a escrivaninha, pegou uma caneta Montblanc e virou para a última página do documento. Onde eu assino? Ela perguntou. Sua voz era firme, monótona. Julian piscou. Com licença. A linha de assinatura, Julian. É esta aqui? Ela apontou para a linha marcada respondente. Você não vai ler? Julian gaguejou, sua arrogância vacilando por uma fração de segundo. Catherine, isso abre mão do seu direito à cobertura de Manhattan. Isso abre mão da sua reivindicação sobre a Blackwood Holdings. Isso a deixa com praticamente nada comparado ao valor da propriedade. Eu sei o que diz, Catherine disse, seus olhos fixando nos dele. Eles estavam frios, desprovidos do calor que ele costumava ver. Eu só quero que acabe. Eu quero você fora da minha vida, Julian. Se este é o preço da minha liberdade, eu pagarei. Ela assinou. O arranhar da pena contra o papel soou como um trovão no quarto silencioso. Ela guardou a caneta, virou-se
e subiu as escadas sem olhar para trás. Você pode pedir aos advogados para protocolar amanhã. Estarei com as malas prontas ao meio-dia. Julian estava sozinho no hall de entrada de sua mansão de 10 milhões, segurando seu uísque. Ele deveria ter se sentido aliviado. Ele havia acabado de garantir uma vitória que lhe poupou aproximadamente 200 milhões de dólares. Mas enquanto ele observava sua esposa subir as escadas, um calafrio correu pela sua espinha. Parecia fácil demais. Parecia estar entrando em uma armadilha. Ele se livrou disso. Não seja paranoico, ele disse a si mesmo. Ela é fraca. Ela está derrotada. Você venceu. Ele discou para Ryder Sterling. Está feito, Ryder. Ela assinou, sem contestação. Perfeito. A voz de Sterling chiou do outro lado. Vou agendar a data do tribunal. O juiz Patterson presidirá no próximo mês. Teremos você um homem livre até o Natal. Julian sorriu, levantando seu copo para o quarto vazio. A liberdade. Ele não tinha ideia de que lá em cima Catherine não estava fazendo as malas. Ela estava em um telefone descartável, discando um número que ela havia memorizado 15 anos atrás. Está acontecendo. Catherine sussurrou para o receptor. Inicie o protocolo 7. Ele protocolou. Uma voz rouca do outro lado respondeu. Entendido, Sra. Blackwood. Ele sabe sobre as escrituras. Ele não se lembra de nada. Catherine disse. Enterre-o. O Tribunal Superior de Nova York, termo civil, é um lugar onde o amor vai morrer e o dinheiro vai ser dividido. O corredor fora da sala 304 estava zumbindo com a atenção usual. Julian chegou com uma comitiva. Ele vestia um terno italiano feito sob medida, azul meia-noite destinado a transmitir poder e estabilidade. Em seu braço estava Tiffany, de 24 anos, radiante em um vestido que era um pouco apertado demais para o tribunal. Ao lado dele estava Ryder Sterling, um homem conhecido nos círculos legais como o açougueiro da Broadway. Sterling nunca havia perdido um divórcio de alto risco. Ele cobrava $1.000 por hora e valia cada centavo. Do outro lado do corredor sentava Catherine. Ela estava sozinha, sem comitiva, sem flashes. Ela vestia um simples terno cinza carvão, seu cabelo puxado para trás em um coque severo. Ao lado dela sentava uma mulher que parecia mais uma bibliotecária do que uma advogada. Amelia Croft tinha 60 anos, com óculos grossos e um cardigan que já vira dias melhores. Ela carregava uma pasta de couro surrada que parecia guardar material de tricô. Julian riu em voz baixa enquanto eles se aproximavam. Essa é a representação dela, Amelia Croft. Ela faz testamentos pro bono para aposentados no Queens. Catherine realmente desistiu. Sterling zombou. Isso será um massacre. Estaremos no almoço às 12h30. Dentro do tribunal, o ar estava viciado. O juiz Henry Patterson sentava-se no banco. Ele era um homem de poucas palavras, conhecido por sua aversão a teatralidades e seu conhecimento enciclopédico de direito de propriedade. Ele espiou por cima de seus óculos enquanto o oficial de justiça chamava o caso. Blackwood versus Blackwood, número de índice 405, N92. Bom dia, meritíssimo. Sterling trovejou, levantando-se e abotoando seu paletó. Ryder Sterling para o requerente, Sr. Julian Blackwood. Estamos aqui para finalizar o acordo de divórcio não contestado assinado pelo requerido. E para a defesa, o juiz Patterson perguntou, olhando para a mesa silenciosa à esquerda. Amelia Croft levantou-se lentamente. Sua voz era suave, quase trêmula. Amelia Croft para a Sra. Catherine Blackwood. Meritíssimo. Eu tenho o acordo aqui. Sterling continuou, entregando uma pasta grossa ao escrivão. Como você pode ver, a Sra. Blackwood renunciou à descoberta. Ela renunciou ao apoio conjugal além do período estipulado de 3 anos. Ela reconhece que a Blackwood Developments é propriedade exclusiva do Sr. Blackwood, adquirida através de seus esforços singulares. O juiz folheou as páginas. Ele franziu a testa. Sra. Croft, você aconselhou sua cliente sobre isso?
Isso é altamente irregular. Ela está abrindo mão de um patrimônio conjugal estimado em 400 milhões de dólares. Amélia Croft pigarreou. Minha cliente deseja uma separação amigável, meritíssimo. Ela concorda que o Sr. Blackwood construiu a empresa. Ela não deseja reivindicar bens que não ganhou. Julian sorriu para Tiffany. Ela não ganhou. Música para seus ouvidos. No entanto, Amélia acrescentou, sua voz caindo uma oitava, tornando-se subitamente mais nítida. Há uma pequena questão clerical que precisamos esclarecer em relação à lista de bens, apenas para o registro do tribunal, para garantir que as transferências de título estejam limpas. Sterling revirou os olhos. Objeção. Isso é necessário? O requerido assinou a renúncia. É uma questão de título meritíssimo, Amelia persistiu gentilmente. Diz respeito às cláusulas de propriedade oculta nos documentos originais de incorporação da Blackwood Holdings. A testa de Julian franziu. Propriedade oculta. Ele se inclinou para Sterling. Do que ela está falando? Táticas de atraso. Sterling sussurrou de volta. Ignore. O juiz Patterson pareceu intrigado. Continue, Sra. Croft. Que questão de título? Bem, Amélia tirou um único pedaço de papel amarelado de sua pasta surrada. Não era uma impressão digital. Era um documento antigo datilografado há 22 anos. O Sr. Blackwood listou a Blackwood Developments como seu principal ativo. E, de fato, ele é o CEO, mas, de acordo com a escritura original de incorporação, a Blackwood Developments é uma subsidiária integral de uma entidade controladora chamada Holloway Trust. A sala ficou em silêncio. Holloway. Esse era o sobrenome de solteira de Catherine. Julian riu alto. Isso é ridículo. O Holloway Trust foi dissolvido há 15 anos. Eu mesmo o dissolvi quando abri o capital da empresa. Isso é uma perda de tempo. Sr. Sterling, o juiz Patterson perguntou. Meu cliente está correto, meritíssimo, Sterling disse, suando entediado. O fundo fiduciário era um veículo fiscal usado no início dos anos 2000. Ele tem 0 ativos. É uma casca. Podemos fornecer os papéis de dissolução. Nós também temos esses papéis, Amélia disse, sorrindo docemente. Mas se eu puder me aproximar do banco, o juiz Patterson a chamou. Sterling apressou-se, irritado. Amélia colocou o documento amarelo na mesa do juiz. O Sr. Blackwood realmente protocolou a dissolução do fundo fiduciário. No entanto, sob os estatutos do fundo fiduciário, especificamente a cláusula 14b, a cláusula de proteção matrimonial. O fundo fiduciário não pode ser dissolvido sem o consentimento manuscrito do beneficiário principal. O juiz ajustou seus óculos. Ele leu a cláusula. Ele olhou para Julian, então para Catherine, que estava sentada perfeitamente imóvel, olhando para suas mãos. Sr. Sterling, o juiz Patterson disse, sua voz apertando. Este documento afirma que o beneficiário principal do Holloway Trust não é Julian Blackwood. Claro que é, Julian disparou de sua mesa, ignorando o protocolo. Eu fundei a empresa. Não, Sr. Blackwood, o juiz disse, lendo do papel. O beneficiário principal está listado como Catherine Elizabeth Holloway. E já que o fundo fiduciário possui a propriedade intelectual e as escrituras de terreno de seus primeiros 4 arranha-céus, o juiz fez uma pausa, olhando para o bilionário atordoado. Parece que temos uma questão de propriedade. Se este fundo fiduciário está ativo, Sr. Blackwood, você não possui sua empresa. Sua esposa, sim. A cor esvaiu do rosto de Julian tão rápido que ele parecia um cadáver. Sterling agarrou o papel. Isso é uma falsificação, uma fabricação. É autenticado em cartório. Amélia disse calmamente. Pelo seu próprio pai, Ryder. Ele era o notário registrado 20 anos atrás. Reconhece o selo? Sterling olhou para a assinatura. Era de fato de seu pai. Julian levantou-se, seus punhos cerrados na mesa. Catherine, o que é isso? Você assinou a renúncia. Catherine finalmente olhou para cima. Seu rosto não era mais submisso. Era de pedra. Eu renunciei ao meu direito aos seus bens, Julian. Ela disse, sua voz ecoando pelo tribunal silencioso.
Eu não renunciei ao meu direito aos meus. O juiz Patterson sentou-se, um indício de sorriso tocando seus lábios. Ele bateu o martelo. Parece que a natureza incontestada deste divórcio acaba de evaporar. Sr. Sterling, estou revogando o acordo de conciliação aguardando uma auditoria forense do Holloway Trust. Nos reuniremos em 48 horas. E Sr. Blackwood? Sim, Julian engasgou. Sugiro que cancele seus planos de almoço. Você tem muitos documentos para encontrar. As 48 horas seguintes à audiência inicial foram um borrão de caos para Julian Blackwood. O passo confiante havia sumido, substituído por um andar frenético em seu escritório em Midtown. O horizonte que ele alegava possuir pairava do lado de fora da janela, zombando dele. Conserte isso, Sterling. Julian rugiu, jogando um copo de cristal contra a parede. Ele quebrou, enviando cacos de vidro e uísque caro voando. Como perdemos um truste? Um truste de 20 anos. Ryder Sterling estava sentado à mesa de conferência, enterrado sob montes de arquivos. Ele parecia menos um tubarão e mais um homem que acabara de perceber que estava nadando em uma poça de sangue. Não foi digitalizado, Julian. Sterling retrucou, sua compostura se desfazendo. Era uma escritura física. Quando você migrou os dados da empresa para a nuvem em 2010, os arquivos físicos foram enviados para armazenamento em Nova Jersey. Pensávamos que era um lixo, mas a lei não se importa se é digitalizado. Se a escritura original existe e a dissolução não foi referendada por Catherine, o truste está legalmente vivo. Então, o que isso significa? Julian exigiu. Ela é dona da empresa. Isso é impossível. Eu sou o CEO há 2 décadas. Eu faço os negócios. Ela não é dona das operações. Sterling esclareceu, esfregando suas têmporas. Ela é dona da fundação. Pense nisso assim. Você construiu um magnífico castelo, mas acontece que Catherine é dona do terreno onde ele fica, e agora ela pode te cobrar aluguel retroativamente. Julian afundou em sua cadeira de couro. Quanto? Se a auditoria confirmar que o truste é dono da PI e das escrituras de terreno, tudo, cada dólar de lucro que a Blackwood Developments fez poderia ser argumentado como provindo do truste. O telefone de Julian zumbiu. Era Tiffany. Amor, ainda vamos para St. Bart semana que vem? As meninas estão perguntando. Ele jogou o telefone pela sala. Enquanto isso, em um pequeno escritório mal iluminado no Queens, Catherine sentava-se em frente a Amelia Croft. A atmosfera era vastamente diferente. Havia chá, biscoitos e uma sensação de precisão tranquila. Ele está em pânico, Amelia disse, mexendo seu chá Earl Grey. Sterling protocolou 3 moções para suprimir o documento do truste esta manhã. O juiz negou todas as 3. Ele nunca pensou que eu lia os papéis. Catherine disse suavemente. Quando começamos a empresa, minha avó nos deu o capital inicial. Ela não confiava em Julian. Ela insistiu no truste. Julian estava tão ansioso para conseguir o dinheiro. Ele assinou tudo sem olhar. Ele passou 20 anos pensando que era o rei, esquecendo quem lhe deu a coroa. Temos que ter cuidado, Catherine. Amelia alertou. Julian está encurralado. Homens como ele não desistem. Ele vai lutar sujo. Ele vai tentar provar que o truste foi abandonado ou que você o coagiu, ou pior, ele vai atacar sua reputação. Catherine sorriu, uma expressão fria e afiada. Que ele tente. Eu tenho o livro Caixa Vermelho. Amélia levantou uma sobrancelha. O livro Caixa Vermelho? Julian mantém 2 conjuntos de livros, Amélia. Um para a Receita Federal e outro para ele mesmo. Ele pensa que o verdadeiro está escondido em um servidor offshore nas Ilhas Cayman. E não está? Está, Catherine disse. Mas ele esqueceu uma coisa. O servidor requer autenticação biométrica, reconhecimento de voz. Sua voz. Não, Catherine disse a minha. Ele o configurou quando éramos recém-casados. Ele disse, você é meu coração, gata. Você deveria ter a chave. Ele era romântico, então. Ele não atualizou o protocolo de segurança em 12 anos,
porque ele está apavorado com o suporte técnico vendo os dados. Amélia soltou um assobio baixo. Se conseguirmos acesso a esse servidor, provamos fraude fiscal, peculato e suborno de funcionários da cidade. Catherine terminou. Eu não quero apenas o dinheiro, Amélia. Eu quero queimar o império dele até o chão. Se a primeira audiência foi uma escaramuça, as semanas que se seguiram foram guerra total. Julian Blackwood não se tornou um bilionário jogando limpo, e ele certamente não ia começar agora. Ele iniciou uma estratégia de terra arrasada. Se ele não pudesse dissolver legalmente o Holloway Trust, ele destruiria a pessoa que o controlava. Começou com os vazamentos. A página 6 publicou uma história intitulada A Rainha Louca de Manhattan, dentro da luta secreta de Catherine Blackwood. Fontes anônimas alegavam que Catherine era mentalmente instável, uma reclusa que alucinava e havia sido institucionalizada uma década antes. A estratégia de Julian era clara. Provar que Catherine era não cooperativa, de mente insana e, portanto, legalmente incompetente para atuar como a curadora. Se o juiz decidisse que ela era incompetente, o controle do trust reverteria para o próximo parente, o filho deles, Michael, que estava atualmente estudando em Londres, e, mais importante, estava aterrorizado com o pai e facilmente manipulado. O tribunal para a segunda audiência estava lotado. A imprensa havia sentido o cheiro de sangue. Ryder Sterling levantou-se parecendo significativamente mais confiante do que 48 horas atrás. Ele segurava um prontuário médico em sua mão. Vossa Excelência, Sterling começou, sua voz escorrendo falsa preocupação. Nós movemos para que a senhora Blackwood seja removida como beneficiária do Holloway Trust, sob as bases de incapacidade mental. Temos registros aqui do sanatório Weeping Willow, datados de 10 anos atrás, mostrando que a senhora Blackwood foi internada por psicose severa e dissociação. Um murmúrio percorreu a galeria. Julian sentou-se ereto, arrumando seus abotoaduras, olhando solenemente para o juiz. Amélia Croft levantou-se. Objeção. Isso é irrelevante para o direito contratual em questão. É totalmente irrelevante, Sterling gritou, batendo o arquivo na mesa. O Trust controla bilhões em ativos. Não podemos ter uma mulher que pensa que fala com fantasmas, decidindo o destino do setor imobiliário de Manhattan. O juiz Patterson olhou para Catherine. Senhora Blackwood, isso é verdade? Você foi internada por psicose? Catherine levantou. Ela parecia cansada, as olheiras sob seus olhos, visíveis mesmo do banco. Ela caminhou até o banco das testemunhas e fez o juramento. Senhor Sterling, Catherine disse, sua voz quieta, mas clara. Fui internada no Weeping Willow. Sim. Aham. Julian sussurrou alto. E por que você estava lá? Sterling pressionou, sorrindo como um lobo. Conte ao tribunal o que você viu. Eu estava lá, Catherine disse, virando-se para olhar diretamente para Julian. Porque 3 dias antes, eu havia dado à luz um filho natimorto. Eu estava em um estado de choque induzido pela dor. A sala ficou mortalmente silenciosa. O sorriso de Julian vacilou. E Catherine continuou, sua voz endurecendo. Enquanto eu estava naquela instalação, fortemente medicada e lamentando a criança que perdemos. Meu marido veio me visitar exatamente uma vez. Você se lembra do que me trouxe, Julian? Julian desviou o olhar. Eu trouxe flores. Você trouxe papéis. Catherine o corrigiu. Você trouxe um formulário de procuração. Você tentou me fazer assinar meus direitos de voto enquanto eu estava sedada. Os médicos o expulsaram. Isso está no arquivo também, Sr. Sterling. Você leu as notas da enfermeira na página 40? Amélia Croft levantou-se e entregou um arquivo suplementar ao juiz. As notas do médico assistente, meritíssimo. O marido tentou coagir a paciente durante um estado de trauma agudo. A segurança foi chamada. O rosto do juiz Patterson escureceu. Ele olhou para Julian com desgosto indisfarçado. Sr. Sterling, limpa a garganta,
O juiz disse, sua voz baixa e perigosa. Você acabou de tentar usar a dor de uma mãe como arma para roubar uma empresa. Se você voltar a mencionar a saúde mental dela sem prova clínica de incapacidade atual, eu o considerarei em desacato e o denunciarei à Associação da Ordem. Sterling encolheu-se de volta em seu assento. Entendido, meritíssimo. No entanto, o juiz continuou. A questão do truste permanece. Precisamos determinar o valor dos ativos. Estou ordenando uma auditoria forense completa da Blackwood Developments, começando imediatamente. Cada servidor, cada livro-razão, cada e-mail. Julian congelou. Este era o cenário de pesadelo. Enquanto o oficial de justiça chamava para um recesso, Julian agarrou Sterling pelo braço. Pare a auditoria. Você tem que parar a auditoria. Não posso, Sterling sibilou. O juiz a ordenou. Você não entende, Julian sussurrou, suor escorrendo em sua testa. As contas das Ilhas Cayman, os subornos ao Conselho de Zoneamento para o projeto Hudson. Se eles virem os livros reais, eu não apenas perco a empresa. Eu vou para a prisão federal. Do fundo do tribunal, uma mulher observava a troca. Ela não era Tiffany. Tiffany havia sido mandada para um hotel em Miami com um "não nos ligue, nós ligaremos para você" cheque. Esta mulher era mais velha, talvez 35, com maçãs do rosto afiadas como navalha e olhos como pederneira. Ela vestia um terno carmesim sob medida que custava mais do que o carro de Amelia Croft. Jessica Vane, a diretora de operações da Blackwood Developments, a mulher que realmente dirigia a empresa enquanto Julian jogava golfe e perseguia modelos. Ela foi quem engenhou as brechas fiscais. Ela foi quem sabia onde os corpos estavam enterrados porque ela havia entregado a Julian a pá. Jessica caminhou até Julian e Sterling. Ela não sussurrou. Ela comandou. Entre no carro, ela disse. Temos um problema com o servidor. A sede da Blackwood Developments era uma fortaleza de vidro e aço na Quinta Avenida. Na suíte executiva, no 40º andar, o clima era de funeral. Julian andava pelo chão. Jessica Vane sentava-se em sua mesa, digitando furiosamente em um laptop. Os auditores virão amanhã de manhã às 9 horas. Jessica disse, seus olhos nunca saindo da tela. Nós limpa a garganta, temos 12 horas para higienizar os registros. Então os apague, Julian gritou. Limpe os drives. Não consigo acessar o nó, Jessica disse calmamente. O livro Razão Vermelho, a partição com as contas reais, está trancado atrás do firewall biométrico que você configurou. Tentei ignorá-lo. É criptografia de nível militar, eu te disse. Julian bateu a mão na mesa. Precisa da voz de Catherine. Por que eu fiz isso? Por que eu fui tão estúpido? Porque você estava apaixonado, Jessica disse secamente. E você queria fazer um gesto romântico que também servisse como apólice de seguro, para que seus parceiros não pudessem roubar de você. Você a fez a chave. Temos que hackeá-lo, Julian disse. Chame uma equipe de tecnologia. Limpa a garganta. Tem um protocolo de pílula de veneno, Jessica respondeu. 3 tentativas de voz falhas e o servidor envia automaticamente todo o banco de dados para a divisão cibernética do FBI. Eu já falhei uma vez tentando sintetizar a voz dela usando o IA. Ele lhe detectou a fabricação. Temos 2 tentativas restantes. Julian afundou no sofá, enterrando o rosto nas mãos. Então, estou morto. Ela vai entregar a chave. Os auditores vão abri-lo e estou acabado. Jessica parou de digitar. Ela fechou o laptop lentamente. Ela se levantou e caminhou até a janela, olhando para as luzes da cidade. Não necessariamente, Jessica disse. Catherine não sabe sobre a pílula de veneno. Ela não sabe que 3 tentativas falhas anulam a credibilidade do usuário e bloqueiam o sistema para anulação manual que eu controlo como COO. Julian olhou para cima. O que você está dizendo? Eu estou dizendo, Jessica virou um sorriso de tubarão aparecendo em seu rosto. Não precisamos que ela abra, precisamos que ela falhe ao abrir.
Se ela tentar e falhar 3 vezes, o sistema trava. Os auditores não podem entrar. Reivindicamos que o servidor está corrompido, até que consigam um mandado para desmontar fisicamente o hardware. Teremos perfurado fisicamente os discos rígidos e culpado um surto magnético. Mas é a voz dela, Julian disse. Por que ela falharia? Porque Jessica caminhou até o bar molhado e se serviu de uma bebida. A impressão de voz tem 12 anos. As vozes das pessoas mudam. Estresse, idade, hormônios. Mas mais importante, a frase-chave. A frase-chave. A trava biométrica não é apenas a correspondência de voz. Requer que uma frase específica seja falada. Você se lembra qual é? Julian revirou seu cérebro. Era algo da nossa lua de mel. Um poema? Uma música? Exatamente, Jessica disse. Se ela errar a frase ou tropeçar, ou se a qualidade do áudio for ruim, ele registra como uma falha. Só precisamos provocá-la, deixá-la com raiva, fazer sua voz tremer, fazê-la esquecer a formulação exata. Os olhos de Julian se iluminaram. Nós a atraímos para um depoimento. Nós a pressionamos. Nós a fazemos tentar desbloqueá-lo remotamente. Não, Jessica o corrigiu. Limpa a garganta. Nós a convidamos aqui esta noite. Nós dizemos a ela que estamos prontos para um acordo. Nós dizemos a ela que se ela vier ao escritório, nós lhe daremos as chaves do reino. Quando ela chegar aqui, nós a faremos tentar acessar o servidor e nós nos certificamos de que ela fale. 2 horas depois, Catherine Blackwood entrou no saguão do prédio que levava o nome de seu marido. Limpa a garganta. Ela estava acompanhada por Amelia Croft. O prédio estava vazio, exceto pela segurança. A viagem de elevador até o 40º andar foi silenciosa. Quando as portas se abriram, Julian e Jessica estavam esperando na sala de conferências. Um único laptop estava na mesa conectado à grande tela de projeção. Catherine, Julian disse, oferecendo um sorriso que não alcançou seus olhos. Obrigado por vir. Corte as gentilezas, Julian, Catherine disse, permanecendo de pé. Você disse que estava pronto para entregar a lista de ativos. Estamos, Jessica Vane falou. Ela sentou-se à cabeceira da mesa. Mas como você sabe, as contas estão criptografadas. Julian perdeu os privilégios de administrador. O sistema mostra que você é a administradora principal. Jessica deslizou o laptop em direção a Catherine. Na tela havia uma janela de terminal preta com um único prompt vermelho pulsando. Autenticação de voz necessária. Desbloqueio, Jessica disse, desafiando-a. Desbloqueio e a auditoria prossegue. Prove que você possui esta empresa. Amelia Croft deu um passo à frente. Catherine, tome cuidado. Isso parece uma armadilha. Catherine olhou para o laptop, então para Julian. Ela viu o suor em sua testa. Ela viu a tensão nos ombros de Jessica. Você acha que eu não consigo? Catherine disse suavemente. Eu acho que você não se lembra da frase, Julian disse, se inclinando. Faz 12 anos, Cat. Você era uma pessoa diferente, então. Você era feliz. Catherine olhou para a tela. Ela se lembrou do dia em que eles a configuraram. Eles estavam neste mesmo escritório, bebendo champanhe barato, sonhando com o futuro. Julian havia sussurrado a frase para ela, uma promessa secreta. Ela se inclinou em direção ao microfone. Sistema, ela disse claramente. Autenticar usuária Catherine Blackwood. A tela pulsou. Usuária reconhecida, aguardando frase-chave. Vá em frente, Jessica sibilou. Diga. Catherine hesitou. O ar na sala estava denso. Ela olhou para Julian. Ele a estava encarando com uma intensidade que era quase física. Ele queria que ela falhasse. Por que, Catherine pensou, se eu abrir, ele vai para a cadeia, a menos que abrir acione algo mais. Ela fez uma pausa. Ela olhou para a frase em sua mente. Para as estrelas, através da lama. Esse era o lema deles. Mas então ela notou algo. Um reflexo minúsculo, quase imperceptível, no vidro da janela da sala de conferências atrás de Julian.
Jessica estava segurando seu telefone debaixo da mesa, seu polegar pairando sobre um botão. Um bloqueador, um disruptor de frequência. Se Catherine falasse, Jessica ativaria o disruptor. O áudio distorceria, o sistema rejeitaria a impressão de voz. 3 tentativas e o sistema trava, ou pior. Catherine sorriu. Ela se endireitou e se afastou do laptop. Não, Catherine disse. O quê? Julian se levantou. Faça. Você queria a verdade. Eu quero, Catherine disse, mas não na sua máquina, não no seu território. Ela pegou em sua bolsa e tirou seu próprio telefone. Ela discou um número. Quem você está chamando? Jessica exigiu, levantando-se. Viva a voz, Catherine disse, tocando a tela. Uma voz respondeu. Não era um advogado. Era uma voz computadorizada. Bem-vindo ao acesso remoto da Blackwood Holdings. Por favor, identifique-se. Catherine olhou para Jessica. Você esqueceu. Jessica, o Holloway Trust não é apenas um proprietário subsidiário. Ele tem acesso root. Eu não preciso fazer login no servidor para ver os arquivos. Eu só preciso fazer login no backup. O rosto de Julian ficou branco. Não há backup. Ah, Catherine disse. O Trust exigia um backup de fita externo todas as noites, às 3 ou 3h da manhã. Ele tem gravado por 20 anos. Ele está armazenado em um cofre na Suíça que eu pago. Ela falou no telefone. Identificar Catherine Holley. Frase-chave. O lobo está à porta. Voz confirmada. O telefone respondeu. Acesso concedido. Espelhando dados para a SEC e o escritório do procurador distrital agora. Julian avançou pela mesa. Desligue. Desligue o telefone. Amelia Croft se colocou na frente dele, brandindo sua pasta pesada como um escudo. Toque nela, Sr. Blackwood, e você não fará fiança. Jessica Vane não se moveu. Limpou a garganta. Ela olhou para a tela do telefone de Catherine enquanto a barra de progresso carregava. Carregando 10%, 20%. Jessica olhou para Julian, então para sua própria rota de saída, ela pegou sua bolsa. Onde você vai? Julian gritou. Estou renunciando, Jessica disse indo para a porta. Com efeito imediato. E Julian, estou pegando o jato. Você não pode me deixar. Jessica fez uma pausa na porta, olhando para a ruína do homem que ela havia sustentado por uma década. Você deveria ter assinado o primeiro papel de divórcio, Julian. Você realmente deveria ter. Ela bateu a porta. No telefone, a voz robótica cantou. Upload completo. Arquivos enviados. Catherine desligou o telefone. Ela olhou para o marido que agora estava curvado sobre a mesa de conferência, derrotado. Eu te vejo no tribunal, Julian, ela disse. E desta vez, eu estou limpa a garganta, levando a casa também. A queda de Julian Blackwood não foi um declínio lento. Foi uma queda vertical. Em 24 horas após o telefonema de Catherine na sala de conferências, o promotor público havia apreendido os servidores. Em 48 horas, a SEC havia congelado a negociação da Blackwood Developments na NYSE. E na 702ª hora, Julian Blackwood estava sentado em uma cela de custódia no Centro Correcional Metropolitano, aguardando uma audiência de fiança por evasão fiscal, fraude eletrônica e grande furto. Mas para Julian, o pesadelo legal era secundário. O que o assombrava, sentado naquele catre de metal em um macacão laranja que cheirava a alvejante industrial, era a traição. Jessica, ela lhe havia sido sua mão direita. Ela lhe havia conhecido todos os segredos e ela o havia abandonado no momento em que a água atingiu o convés. Mas ainda havia esperança. Ainda havia família. Seu advogado, Ryder Sterling, parecendo significativamente mais desgrenhado e trabalhando agora por um adiantamento pago em dinheiro, chegou no quarto dia. Temos uma estratégia, Sterling sussurrou através do plexiglass da sala de visitas. Nós culpamos Jessica. Dizemos que ela era a operadora desonesta. Você era o CEO visionário.
muito ocupado construindo arranha-céus para notar que sua COO estava falsificando os livros. É negação plausível. Funcionará? Julian perguntou, sua voz. Pode ser, mas precisamos de uma testemunha de caráter. Alguém que possa testemunhar que você era um pai distante, mais amoroso, alheio às malfeitorias corporativas. Precisamos de Michael. Os olhos de Julian se iluminaram. Michael? Sim, meu filho. Ele voou de Londres esta manhã, Sterling disse. Ele está esperando lá fora. Ele quer te ver. Julian endireitou seu macacão. Ele passou a mão pelo cabelo. Mande-o entrar. Ele é um bom menino. Ele vai me ajudar. Poucos momentos depois, a porta pesada zumbiu. Michael Blackwood entrou. Aos 23 anos, Michael não parecia o garoto aterrorizado que Julian se lembrava de ter mandado para o internato. Ele vestia um sobretudo e se portava com uma quietude calma e devastadora que lembrou Julian instantânea e desconfortavelmente de Catherine. Michael sentou-se do outro lado do vidro. Ele não pegou o telefone imediatamente. Ele apenas olhou para o pai. Julian pegou o receptor. Michael, graças a Deus você tem que me ajudar, filho. Sua mãe, ela enlouqueceu. Ela está destruindo o legado que eu construí para você. Michael lentamente levou o receptor ao ouvido. Ela não está destruindo, pai. Michael disse. Sua voz estava calma. Ela está limpando. Limpando. Ela está queimando tudo. Eu estou na prisão, Michael. Você precisa testemunhar. Você precisa dizer ao juiz que eu não sabia sobre as contas do truste. Michael suspirou, olhando para suas mãos. Eu não posso fazer isso, pai. Por que não? Você está com medo dela? Limpa a garganta. Não. Michael olhou para cima. Porque eu sou quem deu a ela as senhas do servidor. Julian congelou. O receptor parecia escorregadio em sua mão. O quê? O livro caixa vermelho. Michael disse que você pensou que Jessica era a única com acesso. Mas você esqueceu. Quando eu tinha 16 anos, você me fez estagiar lá por um verão. Você disse que construiria caráter. Você me deu direitos de administrador para configurar seu e-mail. Isso foi anos atrás. Julian gaguejou. Eu mantive uma porta dos fundos aberta. Michael disse. Por 7 anos eu tenho encaminhado cada e-mail incriminador, cada suborno, cada declaração fiscal falsificada para um drive na nuvem criptografado. Eu estava esperando. Julian olhou para seu filho, o horror amanhecendo nele. Esperando pelo quê? Pela mãe pedir ajuda. Michael disse, você a quebrou, pai. Você a humilhou com seus casos. Você a enganou sobre a saúde mental dela. Você tentou institucionalizá-la. Eu vi você fazer isso, eu te odiei por isso. Eu fiz isso pela família, pelo dinheiro. Nós não queríamos o dinheiro, Michael disse, sua voz aumentando apenas ligeiramente. Nós queríamos um pai, nós queríamos um marido, mas você amou o reflexo no vidro mais do que as pessoas ao seu lado. Michael levantou-se. Protocolo 7, Michael disse suavemente. Julian estremeceu. Essa frase, Catherine a havia usado. O que é isso? Julian sussurrou. Era nosso código, Michael explicou. Quando eu era pequeno e você chegava em casa bêbado e com raiva, mamãe me dizia protocolo 7. Significava vá para o seu quarto, tranque, limpa a garganta. À porta, coloque seus fones de ouvido e não saia até de manhã. Foi assim que sobrevivemos a você. Michael colocou a mão no vidro. Eu não estou testemunhando por você, pai. Estou testemunhando pela acusação. Eu sou quem deu a SEC o roteiro. Julian Blackwood, o titã de Nova York, recostou-se no banco de metal. Ele parecia pequeno. Ele parecia velho. Michael, ele implorou. Eu sou seu pai. Eu sei, Michael disse. E pela primeira vez, seus olhos pareciam tristes. É por isso que eu tenho que te parar. Ele desligou o telefone e saiu. Julian o observou ir, gritando silenciosamente atrás do vidro à prova de som. A manhã da audiência final rompeu sobre Manhattan
com um brilho que parecia quase insultante para o caos, se desenrolando no distrito financeiro. O céu era um azul penetrante sem nuvens. O tipo de dia que Julian Blackwood costumava dizer que era bom para os negócios. Na suíte master da propriedade dos Hamptons, o único bem que Julian graciosamente permitira que ela mantivesse no acordo inicial. Catherine Holloway estava diante de um espelho de corpo inteiro. Por 20 anos ela havia olhado em espelhos e visto uma personagem coadjuvante. Ela havia visto uma esposa, uma mãe, uma anfitriã, um adereço. Hoje o reflexo era diferente. Ela vestia branco, não o branco nupcial inocente de sua juventude, mas um terno de poder afiado de cor marfim, feito sob medida para cada centímetro de sua vida. Era uma armadura. Ela prendeu um único fio de pérolas em seu pescoço. As pérolas de sua avó, a mesma avó que possuíra a previsão de trancar a fortuna da família em um truste que um homem como Julian nunca poderia realmente quebrar. O carro está pronto, mãe. Michael estava na porta. Aos 23 anos, os últimos 6 meses o haviam envelhecido. A suavidade juvenil havia sumido, substituída por uma vigilância magra e assombrada. Ele estava usando um terno escuro, sua gravata apertada com uma precisão que Julian teria admirado se Julian não estivesse atualmente sentado em uma cela federal na Pensilvânia. Você não precisa vir hoje, Michael, Catherine disse, virando-se para ele. Ela se aproximou e endireitou sua lapela, um reflexo que ela não conseguia suprimir. Você já fez o suficiente. Você acabou com isso. Você não precisa assistir à demolição. Eu comecei. Michael a corrigiu, sua voz baixa. Eu te dei as chaves. Eu quero ver a porta se fechar. Catherine acenou com a cabeça. Ela entendeu. Era a necessidade de encerramento. A necessidade de ver o monstro não apenas derrotado, mas enterrado. Então vamos, ela disse. Não devemos deixar o juiz esperando. A cena do lado de fora do Tribunal Superior de Nova York era um frenesi. A queda de Julian Blackwood havia sido a história da década. Tinha tudo. Sexo, traição, bilhões de dólares. E uma esposa quieta e discreta que se revelou uma grão-mestra da guerra corporativa. Quando o Rolls-Royce Vintage parou na calçada, os paparazzi avançaram como uma onda. Flashes estouraram em uma tempestade estroboscópica. Repórteres gritavam perguntas que se fundiam em uma parede de ruído. Senhora Blackwood, como se sente em relação à sentença? É verdade que você está vendendo a empresa? Você tem algum comentário sobre o acordo de Jessica Verheyen? Limpa a garganta? Catherine saiu do carro. Ela não vacilou. Ela não colocou óculos escuros para esconder os olhos. Ela olhou diretamente para as lentes da câmera, sua expressão ilegível. Ela não ofereceu aceno, nem sorriso, nem comentário. Ela simplesmente subiu os degraus de pedra. Michael à sua direita, Amelia Croft à sua esquerda. Amelia, segurando sua pasta de couro surrada, parecia uma pequena fragata escoltando um navio de guerra. Ela sussurrou para Catherine enquanto passavam pelo posto de segurança. Sterling não está aqui hoje. Ele enviou um associado, um cordeiro sacrificial. Ele sabe que acabou, Catherine disse. Ele provavelmente já está tentando se distanciar para salvar sua própria licença. Dentro da sala de tribunal 304, o ar estava pesado, cheirando a cera de chão e madeira velha. Era a mesma sala onde meses atrás Julian havia rido da ideia de uma propriedade oculta. A memória de sua arrogância parecia pairar nas vigas como fumaça velha. A galeria estava lotada. Cada assento era ocupado por analistas jurídicos, jornalistas e a elite curiosa da sociedade de Nova York que vieram assistir ao ato final da tragédia. Catherine sentou-se à mesa da autora. Do lado da defesa, um jovem, mal com 30 anos, parecendo aterrorizado. Ele era o associado júnior do escritório de Sterling. Ele estava embaralhando papéis com as mãos trêmulas. A cadeira de Julian estava vazia. Aquela cadeira vazia falava mais alto do que qualquer testemunho. Era um vazio onde um titã costumava estar. Todos de pé, o oficial de justiça bradou.
O juiz Henry Patterson entrou. Ele se moveu mais devagar hoje, o peso do caso maciço evidente em sua postura. Ele sentou-se no banco, arrumou suas vestes e espiou por cima de seus óculos a sala lotada. Sentem-se, ele disse. Ele abriu o arquivo grosso à sua frente. Ele demorou um longo momento para ler a página inicial, deixando o silêncio se estender até ser quase insuportável. Estamos aqui. O juiz Patterson começou, sua voz rouca e ressonante, para emitir o decreto final na questão de Blackwood versus Blackwood, e para supervisionar a distribuição equitativa do patrimônio conjugal após a condenação criminal do réu, Sr. Julian Blackwood. O juiz olhou para o jovem advogado do lado da defesa. Sr. Evans, presumo que o senhor está substituindo o Sr. Sterling. Sim, meritíssimo, o jovem guinchou. Então limpou a garganta. O Sr. Sterling teve um conflito. Estou autorizado a representar os interesses do Sr. Blackwood na apreensão civil de bens. E quais são esses interesses precisamente? O juiz perguntou secamente. Considerando que seu cliente se declarou culpado de extorsão federal e evasão fiscal, seus interesses são atualmente propriedade do governo dos Estados Unidos e de seus credores. No entanto, temos a questão do Holloway Trust a ser resolvida primeiro. O juiz voltou seu olhar para Catherine. Por uma fração de segundo, seus olhos suavizaram. O tribunal revisou a contabilidade forense fornecida pelo escritório do promotor distrital, bem como as escrituras originais submetidas pela Sra. Croft. A evidência é inquestionável. Ele pegou um documento, o som do papel roçando, ecoando na sala silenciosa. A entidade conhecida como Blackwood Developments foi fundada com capital fornecido inteiramente pelo Holloway Trust. A propriedade intelectual, as aquisições iniciais de terras e o estatuto corporativo foram todos garantidos sob o guarda-chuva desse trust. O Sr. Blackwood foi nomeado CEO e curador com um dever fiduciário para com o beneficiário. O juiz fez uma pausa, olhando para a cadeira vazia da defesa. O Sr. Blackwood violou esse dever de todas as maneiras concebíveis. Ele desviou fundos. Ele alavancou ativos sem consentimento. Ele fraudou as autoridades fiscais. E o mais flagrante, ele tentou fraudar a beneficiária, sua esposa, de sua propriedade de direito. Amelia Croft sentou-se perfeitamente imóvel, suas mãos cruzadas. Ela conhecia a lei. Ela conhecia este discurso, mas ouvi-lo em voz alta no registro parecia um hino. Portanto, o juiz continuou, levantando seu martelo. O tribunal decide que a dissolução do casamento é concedida sob os fundamentos de tratamento cruel e desumano e má conduta econômica flagrante. Bum! O martelo bateu. Em relação aos bens, o juiz continuou. O acordo pré-nupcial é anulado. A renúncia do acordo de 2024 é anulada. Voltamos aos documentos originais de incorporação. Ele olhou para uma lista. A propriedade da entidade comercial Blackwood Developments, incluindo suas subsidiárias, projetos de construção atuais e a sede na 555th Avenue, é por meio deste transferida em sua totalidade para o Holloway Trust, sob o controle exclusivo de Catherine Elizabeth Blackwood. Um suspiro percorreu a galeria. Uma coisa era conseguir metade. Outra coisa era pegar tudo. Catherine não havia apenas vencido um divórcio. Ela havia executado uma aquisição hostil de um império. Além disso, o juiz disse, em relação aos bens pessoais, o tribunal considera que a cobertura de Manhattan e o Aspen Lodge foram comprados com fundos desviados do trust. O título dessas propriedades será transferido para a requerente imediatamente. Sr. Evans, o jovem advogado de defesa, levantou-se tremendo. Meritíssimo, se me permite, meu cliente, Sr. Blackwood. Ele solicita que lhe seja permitido reter o conteúdo do cofre na cobertura. Efeitos pessoais, relógios, heranças de família. Catherine se inclinou para Amélia. Ela sussurrou algo. Amélia levantou-se.
Meritíssimo, a requerente não tem objeção a que o Sr. Blackwood receba seus efeitos pessoais. No entanto, gostaríamos de lembrar ao tribunal que as heranças de família em questão, especificamente o anel de Sinette Blackwood e o relógio de pé, foram compradas em leilão em 2015 usando fundos da empresa. Eles não são heranças, eles são adereços. O juiz suprimiu um sorriso. Negado. O conteúdo do cofre é considerado parte da propriedade. Se o Sr. Blackwood quiser um relógio, acredito que a cantina da penitenciária venda digitais. A galeria gargalhou. O Sr. Evans sentou-se, o rosto vermelho de vergonha. Há algo mais? O juiz perguntou. Amelia Croft levantou-se pela última vez. Ela alisou seu cardigã. Uma última questão administrativa, meritíssimo. Refere-se ao nome da requerente. Prossiga. Minha cliente deseja se livrar do nome Blackwood. É um nome agora associado a fraude e engano. Ela deseja restaurar seu nome de nascimento. Assim ordenado, o juiz disse. Ele pegou sua caneta e assinou o decreto com um floreio. Deste momento em diante, o registro legal deverá refletir a requerente como Catherine Elizabeth Holloway. Ele olhou para cima. Senhora Holloway, a senhora suportou muito. O tribunal espera que este julgamento lhe traga alguma medida de paz. Obrigada, meritíssimo, Catherine disse. Sua voz era firme, ecoando até o fundo da sala. Caso encerrado. Bum! O golpe final do martelo pairou no ar, um ponto final definitivo no fim de uma longa e dolorosa sentença. Catherine não se moveu imediatamente. Ela sentou-se ali enquanto o tribunal começava a agitar-se, enquanto os repórteres corriam para as portas para registrar suas histórias. Ela sentiu uma mão em seu ombro. Mãe, Michael sussurrou, nós conseguimos. Catherine olhou para a cadeira vazia uma última vez. Ela pensou no homem com quem se casou 25 anos atrás. O charmoso arquiteto com grandes sonhos e bolsos vazios. Ela o lamentou brevemente. Não o homem que foi para a prisão, mas o homem que poderia ter sido. Sim, ela disse, levantando-se. Nós conseguimos. Eles caminharam pelo corredor central. Os espectadores restantes se afastaram como o mar vermelho. Olhos a seguiram, alguns com inveja, alguns com medo, alguns com admiração. Ela não encontrou nenhum deles. Enquanto eles empurravam as pesadas portas de carvalho para o corredor, o jovem advogado de defesa, Sr. Evans, estava esperando. Ele parecia que queria vomitar. Senhorita Holloway, ele gaguejou. Catherine parou. Ela olhou para ele com uma estranha gentileza. Ele era apenas um peão. Sim, eu tenho uma carta, ele disse tirando um envelope selado de sua pasta. Julian, o Sr. Blackwood me deu antes, limpa-lhe a garganta, de ser transferido. Ele disse para dar a você se você ganhasse tudo. Michael deu um passo à frente, seu corpo tenso, pronto para interceptá-la. Não queremos. Tudo bem, Michael, Catherine disse. Ela pegou o envelope. Era pesado. A caligrafia na frente era familiar, escrita agressiva e cortante. Catherine, ela não o abriu, ela apenas o segurou. Diga a ele que você entregou, Catherine disse. Ele também disse. Evans hesitou. Ele disse para lhe dizer que você nunca será capaz de administrá-lo. Ele disse que os tubarões do conselho a devorarão viva em um mês. Catherine sorriu. Era a primeira vez que ela sorria o dia todo. Era um sorriso frio e deslumbrante. Diga a Julian, ela disse suavemente, que os tubarões trabalham para mim agora. Ela virou-se e foi embora, seus saltos clicando ritmicamente no chão de mármore. Lá fora, o ar estava fresco. Eles novamente navegaram pela imprensa, ignorando as perguntas gritadas, e escorregaram para o banco de trás do Rolls-Royce. A pesada porta bateu, selando o ruído da cidade. O silêncio era luxuoso. Amelia Croft sentou-se à frente deles. Ela abriu uma pequena geladeira e tirou uma garrafa de champanhe, não a marca cara e chamativa que Julian gostava de borrifar em festas, mas uma garrafa vintage de Ballinger. Ao Trust Holloway, Amelia disse servindo 3 taças. A verdade, Michael disse, batendo seu copo no dela.
Catherine pegou seu copo, mas não bebeu imediatamente. Ela olhou pela janela enquanto o carro se movia pelo trânsito. Eles estavam passando pela Quinta Avenida. Ela viu o prédio, a Torre Blackwood. Ele arranhava o céu, um monólito de vidro e ego. Você vai vendê-lo? Michael perguntou, seguindo seu olhar. O prédio, a empresa. Catherine tomou um gole de champanhe. Vendê-lo? Não, isso seria muito fácil. Se eu vendê-lo, eu apenas recebo dinheiro. Eu não preciso de dinheiro, Michael. Eu tenho muito. Então o quê? Vamos reformular a marca, ela disse, sua mente já trabalhando, mudando de ré para CEO. Vamos remover o nome dele do prédio. Vamos liquidar as participações obscuras nas Ilhas Cayman e repatriar os fundos. Vamos pagar de volta os empreiteiros que Julian enganou na última década. Vamos transformar a empresa em algo honesto. Ela olhou para seu filho. E eu quero que você dirija a divisão de tecnologia, Michael. Corretamente desta vez. Sem portas dos fundos, sem spyware, apenas segurança. Michael parecia atordoado. Eu? Mãe? Eu hackeei meu próprio pai. Eu sou a razão pela qual ele está na prisão. Você confia em mim. Você o hackeou para me salvar, Catherine disse firmemente. Você tem uma bússola moral, Michael. Seu pai perdeu a dele há muito tempo. É por isso que você será melhor do que ele. Limpa-lhe a garganta. Michael olhou para as mãos, lutando contra as lágrimas. Ele acenou lentamente. Ok, estou dentro. Catherine olhou de volta para o envelope em seu colo. A carta de Julian. Ela sabia o que estava dentro. Desculpas, culpa, talvez um último e desesperado apelo por dinheiro. Ela baixou a janela. Os sons de Nova York invadiram. Buzinas, sirenes, o zumbido de milhões de pessoas lutando por sua fatia do mundo. Mãe, o que você está fazendo? Michael perguntou. Catherine segurou o envelope para fora da janela. O vento o pegou, fazendo as bordas tremularem. Não preciso ler, ela disse. Já sei como a história termina. Ela o soltou. O envelope branco foi levado pelo vento, caindo no tráfego caótico da avenida, desaparecendo sob as rodas de um táxi amarelo. Ele sumiu em um instante. Catherine subiu a janela. Ela recostou-se, a tensão finalmente deixando seus ombros. Ela respirou fundo e devagar. Ela se sentiu mais leve do que em 20 anos. Motorista, ela disse, sua voz clara e imponente. Leve-nos ao escritório. Temos trabalho a fazer. Enquanto o carro acelerava, integrando-se perfeitamente ao fluxo da cidade, a câmera se detém no rosto de Catherine. Não é mais o rosto de uma vítima, ou de uma esposa, ou de uma sombra. É o rosto de uma rainha que acaba de reivindicar seu trono. E foi assim que Catherine Blackwood transformou uma simples assinatura no checkmate definitivo. Ela não lutou com volume. Ela lutou com recibos. É uma lição brutal para quem pensa que a bondade é fraqueza. Tenha cuidado com quem você subestima. A pessoa que segura a caneta muitas vezes tem mais poder do que a pessoa que segura o martelo. O que você acha? A traição de Michael ao seu pai foi justificada após anos de trauma? Ou o sangue é sempre mais espesso que a trégua? Quero ouvir sua opinião nos comentários abaixo. Eu leio cada um. Se você gostou deste mergulho profundo no divórcio bilionário do inferno, por favor, clique no botão de curtir. Isso realmente ajuda o algoritmo a encontrar mais histórias como esta. E se você ainda não o fez, inscreva-se e toque o sino para nunca perder uma saga. Temos uma história louca vindo na próxima semana sobre um ganhador da loteria cuja família tentou interná-lo para roubar o bilhete. Você não vai querer perder. Obrigado por assistir e lembre-se, a verdade está sempre nas letras miúdas. Até a próxima.